A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ouve atentamente a palavra de Deus, ouve do começo ao fim. Deixa Deus falar teu coração por intermédio da palavra. Observa a trajetória dos heróis da Bíblia. Cada um deles tiveram a sua trajetória. E uma dessas foi a trajetória de José. José, filho de Jacó, filho de Israel. Jacó teve 12 filhos, e um desses filhos foi chamado de José. José foi um filho diferente. Jacó amava José, diferente dos outros. Ele via José diferente. José fazia a diferença. E os irmãos de José sabiam que Jacó amava mais José do que a eles. E aquilo ali deixava eles aborrecidos, deixava eles irados contra José. José lhe sonhou sonhos e contou para os seus irmãos, para o seu pai, e aquilo ali só alimentava mais a ira deles, a inveja contra José. José ele foi um homem muito abençoado, desde a casa do pai dele. Na casa do pai dele, José ele foi abençoado. José prosperou na casa dele, do pai dele. Jacó amava José de forma diferente. E ele deu um presente abençoando José. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Olha só, uma túnica talar de mangas compridas. Aquela túnica era como um troféu na vida de José. Filho honrado, filho abençoado, e ali acendeu mais a ira dos irmãos de José. Eles alimentavam um desejo de tirar os sonhos de José, de tirar aquele presente, aquele troféu, aquela túnica que José ganhara do pai. Num dia desses, Jacó ordenou José ter com os irmãos dele para ver se estava tudo bem, se ocorria tudo bem. Vai e traz notícias. E José obedeceu. Saiu procurando os irmãos dele no campo. Ele procurou até achou. Aí ele viu que os irmãos dele estavam bem. De longe ele já olhou e viu que eles estavam bem, estavam todos ali. José sentiu aquela alegria de ver os irmãos bem. José ele fazia parte do bem. Os irmãos dele também faziam parte do bem, mas estava sendo usado pelo mal, pela inveja. E quando José estava indo na direção deles, ali eles começaram a maquinar, bolar um plano de como fazer para tirar o sonho de José, para matar José. E ali, José chegando próximo deles, eles agarraram José. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar a túnica. E depois queriam matar José. E Rubens, um dos irmãos de José, por parte de pai, falou: não, nós não vamos fazer isso. Vamos lançar ele na cisterna, vivo. A cisterna sem água. E aí eles concordaram com Rubens. A ideia de Rubens era quando eles saíssem dali, Rubens voltasse e tirava José de lá, resgatava ele e entregava para o pai. Essa era a ideia de Rubens. E assim eles fizeram, lançaram José na cisterna. Rubens saiu dali. E eles sentaram ali para comer pão. E quando eles estavam comendo pão, eles observaram e viram uma caravana dos ismaelitas. Os primos deles estavam indo para o Egito. E Judá teve a ideia de tirar José da cisterna e vender para os primos como escravo. E eles concordaram entre eles. Tiraram José e vendeu para os primos como escravo.
José foi tirado das mãos do pai dele, colocado nas mãos dos irmãos, e das mãos dos irmãos foi colocado nas mãos dos primos. José foi vendido como escravo. José, ele era próspero na casa do pai dele, era abençoado, ele fez a diferença. Chegando no Egito, ele vendeu para Potifar, o oficial de Faraó. E ali José passou a ser escravo na casa de Potifar, como está escrito aqui mesmo em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 2. O Senhor era com José, e veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E ali ele estava na casa do seu senhor o egípcio, Potifar, como escravo. Escravo não prospera, mas José prosperou. Porque Deus era com José, José estava com Deus. E Potifar, observando aquele escravo, José, e vendo que tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia saía bem. No versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Que maravilha! E ali Potifar, vendo que José era um escravo diferente dos escravos, abençoado, ele colocou José como mordomo, administrador ali. José que comprava tudo, José que fazia de tudo. Potifar não sabia de nada da casa dele. Tudo foi entregue nas mãos de José. E a casa de Potifar prosperou, o campo prosperou por amor a José. José, ele estava com Deus e Deus com José. Aonde José estava, aonde José era colocado, José prosperava e o lugar ficava abençoado. Aquele setor ali ficava abençoado. Na casa do pai dele, a casa do pai dele era abençoada. Quando José foi vendido como escravo, a vida de Jacó, a casa de Jacó, não foi a mesma casa. Houve uma mudança lá muito grande. Jacó desejou a morte, quis descer à sepultura junto com José. Ele pensava que um animal tinha comido o filho dele, pois ele tinha matado o animal e colocado na túnica o sangue do animal. E Jacó pensou que um animal tinha comido o filho dele. Na mente de Jacó, o filho dele estava morto, José. E José era próspero na casa do pai. José como escravo, próspero, prosperou. José aqui como mordomo, José prosperou. A casa de Potifar estava sendo abençoada, o campo estava sendo abençoado, por amor a José. José, ele amou o todo-poderoso Deus, diferente dos homens. E Deus foi abençoando José e aonde José estava. Louvado seja Deus. Crê na palavra, confia na palavra de Deus. Essa palavra é exemplo para mim e para você. Ter vida com Deus. E Deus vai abençoar poderosamente. Creia de todo o teu coração. José era com Deus e Deus era com José. Com José. Quando Deus é com a pessoa, certamente essa pessoa é com Deus. Deus, ele trabalha em parceria. Cada ação uma reação. Deus sentiu prazer em José. José se tornou um homem abençoado na casa de Potifar. E ali aquela mulher, a esposa de Potifar, tentou atrair José, e José fugindo por várias vezes. E nenhuma daquelas vezes ela agarrou José e José fugiu.
E ela levantou calúnia contra José. E Potifar confiou no que a mulher dele falou. Como está escrito aqui mesmo, em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. No cárcere, tudo que José fazia, José prosperava. Deus o abençoava, porque Deus era com José, José estava com Deus. Olha que situação, olha que trajetória. A trajetória de José. E José sempre com Deus. Quando estava bem, quando estava mal. Quando estava bem, quando estava mal. José sempre com Deus. É exemplo para mim, exemplo para você. José no cárcere, na prisão, José prosperou. Aqueles escravos que estavam com José ali, eles comeram o que eles nunca tinham comido, por causa de José. Também na casa de Potifar, aqueles empregados ali, aqueles escravos que estavam ali, eles comeram o que eles nunca tinham comido. Assim também os presos no cárcere, eles estavam comendo o que eles nunca tinham comido, por causa de José. Dentro do cárcere houve prosperidade, por causa de José. É certo que os presos estavam gostando de José ali. José lhe interpretou o sonho. E nenhum desses que José interpretou, que era copeiro do rei, e foi preso, e teve um sonho, José interpretou o sonho dele. José falou para ele que ele ia voltar a servir o rei como copeiro. E aquilo cumpriu na vida daquele homem. José falou para ele: lembra de mim quando estiver perante o rei. O rei Faraó teve um sonho, e aquele sonho perturbou Faraó. E o copeiro falou para Faraó acerca do sonho dele, acerca da interpretação de José. Eu tive um sonho no cárcere, e um homem que está lá preso, chamado José, eu contei o meu sonho para ele, ele interpretou. Falou que eu ia voltar a servir o Senhor como copeiro. E eis-me aqui, estou servindo. Se o rei contar o sonho para José, José vai interpretar. E ali Faraó deu a ordem para buscar José. Os soldados foram buscar José. Quando José foi vendido como escravo, José tinha 17 anos. E quando José foi apresentado a Faraó, José tinha 30 anos. Ou seja, José ficou 12 a 13 anos nessa luta, nessa peleja. Mas Deus com José e José com Deus. E ali os soldados levaram José na presença do rei Faraó. E o rei contou o sonho para José. E José, com a sua sabedoria que Deus deu, interpretou o sonho de Faraó. O sonho de Faraó seria 7 anos de muita fartura. E depois vinha 7 anos de muita fome, miséria na terra. Faraó viu em José sabedoria, um homem ajuizado. E ele sentiu de colocar José como governador. Que maravilha! E o rei Faraó falou para José. Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 40. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino,
e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. José lhe foi colocado como governador. E como governador, José prosperou. José abençoou a terra do Egito, e a terra foi abençoada por amor a José. Deus foi com José, José estava com Deus. José prosperou na casa do pai dele, José prosperou como escravo, José prosperou como mordomo, José prosperou no cárcere, José prosperou como governador. Em todo lugar que José estava, José prosperava. O lugar prosperava. Todo aquele que estava ao lado de José desfrutava das bênçãos de Deus na vida de José. Hoje não é diferente, meu amigo, minha amiga. Ouve atentamente a palavra de Deus. Seja você a própria bênção. Seja você a própria bênção. Abraão foi a própria bênção. Isaac foi a própria bênção. Jacó foi a própria bênção. José foi a própria bênção. Seja você a própria bênção. Seja abençoado você, a tua casa, toda a tua família. Todo aquele que se aliar contigo, seja abençoado, abençoada, em nome do Senhor Jesus. José era com Deus, Deus era com José. E tudo deu certo. Tudo acabou bem. Os irmãos de José chegaram próximo de José e prostraram aos pés de José. E José confessou quem era aquele homem, aquele governador tão abençoado. E quando os irmãos dele souberam, descobriram que José mesmo se revelou, ali, meu amigo, eles se alegraram por saber que o irmão estava vivo. Eles se arrependeram de ter feito aquilo. O pai dele sofreu muito, mas depois tiveram grande recompensa. Deus o abençoou de forma grandiosa. O Egito nunca foi abençoado como foi abençoado no tempo de José. José foi um homem muito abençoado. José estava com Deus, Deus estava com José. Hoje não é diferente. Seja com Deus e Deus é contigo. Se você andar com Deus, certamente Deus vai andar contigo. E Deus vai te abençoar poderosamente. Não importa quem é você, o que importa é você andar com Deus. Não importa quem é você aos olhos dos homens. Não importa o que você significa para os homens. O que importa é o que você significa para Deus. Anda com Deus, serve Deus, e você vai ver o resultado depois. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, hoje e todo sempre. Amém. Graças a Deus. Compartilhe essa mensagem, que aonde chegar, Deus seja glorificado. Você que não se inscreveu ainda neste canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Eu agradeço a todos que já se inscreveram. Louvado seja Deus. Até a próxima, segunda vontade de Deus. Graças a Deus.